Olá, eu sou Elisa Chemes, eu trabalho na Secretaria de Relações Internacionais da UFSC, a Sinter, e dentro da Sinter eu trabalho no setor que é a Coordenadoria de Programas Internacionais. Essa coordenadoria faz a gestão dos diferentes programas internacionais que a UFSC participa, e eu coordeno especificamente um que se chama Programa de Estudantes Convênio de Graduação, o PEC-G. E aí eu gostaria de mostrar para vocês no site da Sinter onde encontrar as informações sobre esse programa. Então, a página da Sinter, sinter.ufsc.br, ao menu à direita, específico sobre o PEC-G. Bom, aqui vocês encontram na abertura duas normas importantes para o programa, o decreto e a portaria, que foram revisados ano passado. O decreto ele trata de forma mais geral sobre o programa, o papel de cada ministério, das instituições de ensino, e a portaria traz informações mais sobre questões pedagógicas, questões acadêmicas. Bem, o PEC-G, ele é um programa do governo brasileiro. Ele é o mais antigo programa de cooperação educacional internacional do Brasil. Ele data de 1965. E ele é tanto uma ferramenta de política externa, quanto uma ferramenta para apoio da internacionalização em casa das instituições de ensino. E por esse motivo ele é gerido por dois ministérios. O Ministério da Educação, por conta do apoio à internacionalização nas instituições de ensino, e o Ministério das Relações Exteriores, por conta da ferramenta de política externa. Quero começar com vocês aqui no site do MEC. Bom, aqui vocês encontram essa definição que eu falei para vocês, de apoio à internacionalização e de política externa. E o objetivo do PEC é formar os estudantes aqui no Brasil, em graduação completa, né, no caso do PEC-G, e retornar ao país de origem. Ele tem 3 modalidades. Eu vou falar mais para vocês sobre o PEC-G, que é a modalidade na graduação. Mas tem também o PEC-PG, que é a modalidade na pós-graduação. Na UFSC ele é gerido pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação. E tem o Programa de Estudantes Convênio de Português como Língua Estrangeira, o PEC-PLE. A UFSC não oferta essa modalidade, só o PEC-G e o PEC-PG. Aqui no site do MEC tem várias informações que vocês podem acessar, incluindo essa parte que tem material de divulgação para o processo seletivo, e também alguns webinários que os ministérios fizeram, inclusive com a participação de estudantes do PEC-G, para auxiliar aqueles que querem se candidatar lá nos seus países. E antes de seguirmos com o PEC-G, eu gostaria de conversar com vocês aqui sobre as diferentes formas de ingresso para estudantes internacionais na UFSC, porque se você está aqui em Florianópolis ou nos campi, você já deve ter observado uma grande presença de estudantes internacionais, mas nem todas essas formas de ingresso são geridas pela Sinter. Então, formas de ingresso que não são geridas, que não passam pela Sinter. O processo seletivo específico para pessoas refugiadas, solicitantes de refúgio e portadoras de visto humanitário é um edital específico que é gerido pela Coperv e existe desde 2022. Tem o edital de admissão por transferências e retornos, que é um edital gerido pela Prograde no âmbito do Departamento de Administração Escolar, o DAI. Tem o vestibular geral, gerido pela Coperv. Outras formas de ingresso, como pelo Enem, né, por meio do SISU, ou histórico escolar, ou outras formas que venham a existir, que são geridas pela Coperv. Na pós-graduação, cada programa de pós-graduação tem os seus editais específicos, tem também a versão, a modalidade do PEC-PG, e tem também as mobilidades, os intercâmbios de pós-graduação. Todos esses programas, formas de ingresso ou de mobilidade, não passam pela Sinter. Então, quais são as que passam pela Sinter? O PEC-G, que é o que eu vou conversar com vocês. Eu disse que o PEC-G existe desde 1965 e na UFSC ele existe desde 1970. Tem também as mobilidades de graduação, né, de intercâmbio, que inclui a UGM e estágio, e na pós-graduação, a UFSC gere apenas o pós-grado da UGM. No site do Ministério das Relações Exteriores, nós encontramos mais informações sobre o processo seletivo. Bom, como que funcionam as vagas para o PEC-G na UFSC? As vagas do PEC-G na UFSC, elas estão estabelecidas na resolução de graduação, que hoje é a resolução 17, ela está passando por uma revisão, talvez mude esse número, mas para que vocês tenham como referência, está lá na resolução de graduação. E lá diz que até 2% das vagas do curso podem ser ocupadas por estudantes do PEC-G, e não pode ultrapassar um quantitativo de 1% das vagas totais
de graduação na UFSC. Bem, então, essas vagas de 2% do curso, elas são aplicadas em cima de todas as vagas de todos os semestres. Então, pode ser que alguns cursos, como, por exemplo, medicina, elas têm 600 vagas, e dessas 600, até 2% podem ser ocupadas por estudantes do PEC-G, e não são as vagas gerais desse curso que são ocupadas pelo PEC-G, são vagas extras, são vagas suplementares, tá? Então, o estudante do PEC-G ele não ocupa a vaga de um estudante que poderia ter ingressado pelo vestibular ou pelo Enem, são vagas suplementares. Como que se identifica um estudante PEC-G no sistema acadêmico, no CAGR? Pela forma de ingresso. Na forma de ingresso vai estar convênio. Outras formas de ingresso vão estar vestibular, SISU, transferência. No caso do PEC-G, é convênio. E como que é gerido, então, esse processo seletivo? A UFSC, todo ano, o DAI consulta as coordenadorias de curso sobre as vagas para o PEC-G para o ano seguinte, para o processo seletivo. Os cursos indicam as vagas, não podendo ultrapassar esses quantitativos que eu mencionei. Eu cadastro essas vagas no sistema próprio do PEC e essas vagas são ofertadas no processo seletivo. Bom, aqui no processo seletivo, por exemplo, é possível acessar as vagas de todas as universidades públicas e privadas do Brasil que participam do PEC e que enviaram vagas para receber estudantes do PEC-G. Há um edital e o candidato, ele se candidata lá na missão diplomática do Brasil no seu país, no país que participa do convênio. Então, pode ser, dependendo do país, a embaixada ou o consulado. É um sistema de pré-inscrição, onde esse estudante, esse candidato, ele vai indicar dois cursos que ele gostaria de fazer e 2 cidades, ou 2 instituições de ensino, depende da edição do programa e do edital. A partir disso, encerradas as inscrições, os estudantes, os candidatos, são classificados de acordo com os critérios do edital. Nesse momento, vocês podem ver que nós estamos na etapa, esse ano, do resultado preliminar, ou seja, já houve o processo de envio das vagas, já houve as candidaturas, já encerraram, já houve a classificação desses candidatos de acordo com o edital, e agora, nesse momento, teve o resultado preliminar, onde os candidatos vão confirmar se aceitam ou não a vaga que foram destinados. Pode ser que ele tenha sido contemplado na sua vaga de primeira opção ou de segunda opção. Ou se ele não conseguiu a primeira e a segunda opção na cidade que ele queria, ele pode ter sido designado para uma outra cidade. Ele precisa confirmar se ele gostaria de participar ou não. Bom, ainda aqui no site do MRE, eu gostaria de destacar para vocês as informações sobre o programa, as normas que eu comentei com vocês, então aqui vocês podem ver os países participantes, as instituições que participam, e aqui em relação às normas, as que eu destaquei no início, né? Tem o link aqui do decreto, da portaria interministerial, tem também as possibilidades de bolsas ou auxílios para esses estudantes. Alguns vêm com bolsas dos próprios países, os países financiam eles estudarem aqui no Brasil. Outros podem se candidatar às bolsas do Instituto Guimarães Rosa, e aqui a principal delas para o estudante que está em instituição federal é a Bolsa Mérito, para os estudantes com rendimento acadêmico destacado. Então, eles se candidatam, o MRE lança o edital, eles se candidatam e eu envio as suas candidaturas, analiso, faço uma triagem, né? Tem também uma portaria que fala especificamente sobre a documentação do egresso. Então, o estudante, ele se forma e ele vai receber a sua documentação acadêmica no país de origem ou no país onde ele se inscreveu para o PEC. Então, eu recebo essa documentação, faço uma série de conferências, reconheço assinaturas e envio para o MEC. E o MEC também faz conferências, apostilamentos que vão facilitar que o estudante o egresso, possa revalidar o seu documento depois no seu país de origem. Tem também a portaria que trata do projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior, que é o auxílio promissais. Esse auxílio, ele tem um caráter de assistência estudantil para esses estudantes. Então, na UFSC, o estudante precisa ter o cadastro PRAE. Nós estamos aguardando a atualização dessa portaria e também do valor, mas até o momento ainda não saiu. Bom, aqui era o principal que eu gostaria de indicar para vocês. Essas informações sobre os auxílios também estão aqui no site da Sinter, né, nessa parte aqui sobre auxílios financeiros, onde eu trago também essa divisão dos auxílios do MEC, dos auxílios do MRE,
e também outras informações importantes para eles. E por fim, gostaria de voltar com vocês aqui também no site da Sinter, no menu sobre o PEC-G, para falar de 2 projetos que a Sinter faz parte. O primeiro é o projeto Sintegra, um projeto que existe desde antes da minha chegada na Sinter. Eu cheguei na Sinter em 2022, e é um projeto em parceria com o Departamento de Psicologia da UFSC, onde foram tratadas questões de acolhimento a esses estudantes e produzidos vários materiais para nos auxiliar a receber esses estudantes na UFSC. Então, eu indico aqui a leitura do Guia Estudantil, ele é voltado mais para o estudante, mas para quem trabalha em setor que atende esses estudantes, eu recomendo a leitura, é muito interessante, para preparar esse estudante desde a vinda dele, né, até a sua chegada aqui. Quando sai o resultado final do PEC-G, do processo seletivo, eu faço contato com esses estudantes, envio informações sobre matrícula, informações sobre a UFSC, envio esse guia também. E aí, como servidores interessados na área, se vocês quiserem acessar também, eu recomendo esse e-book da professora Lígia, Bases do Acolhimento no Ensino Superior, onde ela vai aprofundar um pouco essas questões de acolhimento a esses estudantes. Nós também temos o Se Integra pela UFSC, geralmente na semana de recepção, todo início de semestre de recepção à comunidade internacional na UFSC, nós fazemos a edição do Se Integra pela UFSC, que são alguns roteiros mostrando os principais pontos aqui do campus Florianópolis. Também recomendo a leitura para quem se interessa, esse artigo do acolhimento e experiência dos estudantes internacionais do PEC-G, desafios e possibilidades na internacionalização do ensino superior, que as professoras trazem um pouco dessa experiência desse projeto também. Um outro é um pouco mais recente, é o projeto UFSC Sem Fronteiras, que é uma parceria com a Prograde, principalmente ali com a CAP, né, que também faz a gestão do PIAP. Então, já tínhamos uma parceria, né, entre mim e o PIAP, a Janaína, e nós pensamos com esse projeto em expandir essa experiência de acolhimento e de acompanhamento dos estudantes que já fazíamos para o PEC-G para os demais públicos internacionais na graduação na UFSC. Então, principalmente aí também os refugiados e os demais estudantes internacionais. Então, se vocês quiserem saber mais sobre o programa, os 2 projetos são de extensão e eles têm aqui os links, e-mails e redes sociais que vocês podem acessar para saber mais também. Eu coordeno no âmbito da Sinter o PI, que é o Programa de Integração Estudantil, que é um programa de apadrinhamento entre veteranos do PEC-G e ingressantes, para que esse veterano auxilie o estudante que está chegando com questões de se localizar na UFSC, dos sistemas, apesar de ter todos os guias, né? Mas de se familiarizar com esses sistemas, com as carteirinhas, né, da UFSC, do transporte público, onde que ele faz o Registro Nacional Migratório, como que ele agenda esse serviço, né, para fazer esse registro na Polícia Federal, enfim, uma série de questões que o estudante internacional precisa lidar quando chega aqui na UFSC. Então, esse veterano, ele auxilia nessas questões. E aí, retornando aqui à página da Sinter, aqui está o meu e-mail, pecg.sinter@contato.ufsc.br. Eu fico à disposição caso vocês tenham algumas dúvidas, caso vocês queiram saber um pouco mais sobre o programa, né? Eu dei informações gerais, são muitas informações, então eu fico à disposição caso vocês queiram entrar em contato e agradeço o interesse de vocês por esse tema.